Meus irmãos, neste momento, os fractais perdidos de todos vocês devem ser recuperados, os fractais verdadeiros que se perderam em outras linhas de tempo. Vocês ainda acreditaram que muito que lhes disseram era verdade sobre vocês mesmos, e portanto esta crença fundou inúmeros fractais seus, ou inúmeras máscaras, porém essa máscara sendo nutrida por alguém. E estas mesmas máscaras devem ser quebradas. Este mesmo véu de ilusão, porque estas máscaras são ilusões, deve ser rasgado, para que a verdade seja vista, para que o eu verdadeiro seja visto, enxergado, sentido e experienciado, para que vocês percebam que não são a sua voz da mente e nem o que dizem lá fora. Vocês são algo muito além de tudo isso, além até mesmo desta matéria. É necessário que entendam que muito que nos disseram sobre vidas passadas, não importa quem seja, muitas delas são ilusões, para que você enfim as quebre. É um longo aprendizado atual que você deve fazer. Você deve trazer algo destas vidas como aprendizado para você. Mas estas vidas são somente ilusões. Existem vidas passadas que vocês realmente vivenciaram. Elas realmente lhe serviram de um aprendizado naquela época. E você absorveu tudo isso até hoje, carregou tudo isso até agora, onde está encarnado neste momento, neste tempo e espaço. Mas aquilo que não é seu deve ser deixado para trás. Você deve deixar o que é dos outros para os outros. Você deve ver o que é seu e o que é do outro. E este momento lhes trará profunda clareza sobre isso, para que percebam onde vocês estão nisso tudo e onde está o outro. Onde estão as máscaras que você colocou sobre a sua própria face verdadeira? Inúmeras máscaras que estão aí sobre a mesma face. E todas elas devem ser quebradas, vistas, enxergadas, porém quebradas, ou seja, desidentificadas. Assim como você não é as crenças que lhe impuseram, você também não é nenhuma dessas máscaras que foram formadas para o seu próprio sofrimento, para o sofrimento da sua essência aqui, do seu coração que está nesta terra vivendo hoje, da sua alma, da sua mônada, ainda que separada, vivendo inúmeras experiências ao mesmo tempo, em inúmeros tempos e espaços, em inúmeras localizações, planetas, porém tudo isso se trata de experiência, de aprendizado para que possam absorver tudo isso. Mas aquilo que não é de vocês deve ser deixado de lado, para que os espaços enfim sejam respeitados, para que cada um enfim caminhe com o que é seu, enfim caminhe com as suas próprias pernas, enfim seja responsável por sua própria vida, por sua própria experiência atual, ainda que já tenha aprendido muito lá atrás, nesta mesma terra, em inúmeras experiências, e elas sim são de grande importância para a sua alma. Mas não é necessário saber delas aqui, nesta vida, ou não. Ao contrário, saber de vidas passadas, na verdade, pode ser uma distorção, se isso e não for algo que você mesmo viu com seus próprios olhos e sentiu profundamente como um acesso somente para você. Se isso foi trazido por outra pessoa, muitas vezes é mentira. E quando se compra uma mentira, assim como as crenças, você compra algo que não é seu. E ao se identificarem com algo que não é seu, se identificaram com inúmeras vidas passadas que vocês não experienciaram. E assim incorporaram todas essas experiências, como vocês incorporaram e incorporam hoje tudo aquilo que aprenderam em outras vidas reais que vocês tiveram. Portanto, incorporaram tudo isso, todas estas ilusões, acreditando que isso era a realidade. E assim, isso estava lá sempre no subconsciente de vocês, interferindo na sua própria realidade, como uma máscara sobre a face real, que se apresenta da sua alma, diretamente de quem você é de verdade, não do que você pensa ser.
A partir do ponto que desapeguem disso, vocês notarão que o caminho se fará mais claro para todos, que a identidade real de todos se fará com mais clareza, porque a mônada aqui irá enxergar mais e mais, não importam as resistências. Tudo isso virá por água abaixo, tudo isso será quebrado, não resistirá a nada. O ego não resistirá, nada disso. E isso não é para o seu sofrimento, é para a sua libertação desse sofrimento, desta mesma roda reencarnatória, desta mesma roda de samsara. Esse é o trajeto até a iluminação que muitos almejam, mas ela se desencadeia de formas muito diferentes entre cada um encarnado, nas suas experiências onde iluminam, nas suas vestes, no seu personagem onde iluminam. Tudo isso é muito diferente de pessoa para pessoa, de humano para humano aqui, assim como é em outros planetas. Cada um possui suas experiências para aprender algo com isso, para ter a sua identidade. Porque aqui se formam as identidades cósmicas verdadeiras. Aqui se forma o seu eu superior que está lá na frente, no futuro, porque aqui é o passado dele, e aqui ele se forma. Aqui ele começa a se formar para ganhar forma como você vê ele no futuro, como você anseia ser no futuro. É a mesma coisa. E no fundo tudo isso será ainda formado. E no final tudo isso ainda se trata de 7 dias de criação que ainda não terminaram. Onde Deus criaria tudo em 7 dias, mas esses 7 dias ainda não chegaram por completo. Onde vocês ainda estão começando o processo de parto. Portanto, muitas dores irão vir à tona, irão ser liberadas, porque tudo isso foi reprimido. A sociedade humana, principalmente no Ocidente, onde vivem neste globo, vocês reprimiram tudo. Reprimiram tudo o que sentiam, e portanto não experienciaram a liberdade da essência verdadeira, porque a liberdade não é o que pensam ser. E quanto mais bloquearem o divino que existe dentro de vocês, o amor e a consciência que existe dentro de vocês, as duas polaridades juntas, vocês ignorarão a si mesmos. Portanto, as duas dualidades devem ser apresentadas, uma à outra, e você deve ser somente o observador das duas polaridades que existem dentro de você, para que você mesmo possa ver os dois lados que existem dentro de você, para que você mesmo possa colher estes dois lados e torná-los um só na nova experiência terrena que terão aqui. Mas para isso, o processo primeiro deve se iniciar. Vocês primeiro devem iniciar tudo isso, essa união desde dentro de vocês, para que isso aconteça lá fora. Este amor para com cada uma das partes de vocês, primeiramente para que possam amar os demais lá fora. Primeiro, a sinceridade consigo mesmo e depois com os demais. Vocês entenderão que isso é muito mais profundo do que imaginam, que a iluminação é muito mais profunda do que imaginam, somente por ser simples, porque o simples é mais profundo do que imaginam. A simplicidade é onde o Deus está mais claro para vocês aqui. E no que é complexo, Deus não estará tão claro para vocês. Deus não estará tão visível. E poderão se ver enxergando um véu em vez da realidade, quando mais anseiam por vê-la. Mas é neste ponto que vocês têm o livre-arbítrio, que vocês estão resgatando o seu livre-arbítrio, para decidirem como formar o seu eu superior. Ou então regredir e formar um eu mais inferior ainda. Se perder mais ainda no esquecimento e na queda, que já ocorreu há muito tempo. Todos devem crescer, todos devem evoluir. Mesmo com as resistências, tudo isso será quebrado no devido momento. A luz maior irá vir, para todos verem, para todos sentirem, para todos absorverem, e não restará mais nada aqui, nem esperança, somente restará fé, somente restará o verdadeiro ser humano. Não existirá passado, presente ou futuro, porque eis a libertação que se faz aqui neste orbe.
porque eis a libertação que se faz para todos aqui presentes, somente ansiando por este mesmo momento, que foi somente esquecido e agora está sendo lembrado. Experienciar se trata somente de lembrar no fim das contas. E tudo o que tem aqui irá por água abaixo. Não importa o quanto resistem, porque tudo isso irá acabar em algum momento. Mas a questão é o quanto vocês prolongam isso. E quanto sofrimento reprimiram dentro de vocês, sem jogar isso para fora, sem não mais se identificar com isso. Porque estiveram tão agarrados ao sofrimento que não querem perdê-lo. E para vocês poder aparecer dor quando perderem esse sofrimento, esta roda de sofrimento que vocês alimentaram por tanto tempo, por tantas vidas, tudo isso tende a acabar. Tudo isso acaba em algum momento em qualquer planeta que seja. E esta é a hora de começar a acabar este sofrimento, para que este sofrimento não abuse mais de vocês, para que essas crenças ilusórias não abusem mais da sua essência, do seu coração, para que a sua mônada finalmente seja vista pura e integrada em todos os seus pedaços, porque ela sempre esteve com seus pedaços, mas uma ilusão de outros pedaços que substituíam aqueles pedaços que já existiam foi o que nos trouxe mais e mais sofrimento. Isso se trata não somente de vidas passadas que acreditaram ser reais, mas também de crenças em que se agarraram. E isso formou a sua mente. E a mente não irá mais dominar aqui. A mente não pode dominar na quinta dimensão, porque a mente está totalmente condicionada com sofrimento e mais sofrimento, com roda e mais roda, com mais repetição e repetição. E tudo isso irá por água abaixo, porque a mente guarda inúmeras máscaras, e todas elas serão mostradas, todas elas serão manifestadas, mas da forma que vocês menos querem. Não com vocês mesmos manifestando isso, mas com o mundo lhes mostrando a todo instante, pela luz mais clara que podem ver. Porque tanto no futuro quanto no passado, a mesma realidade se faz aqui, nas repetições. Mas quando o futuro e o passado não estão mais ligados, somente existe uma probabilidade, que é o presente. Para todos vocês viverem o presente, somente existirá isso, porque o passado alimentará a busca pelo futuro, enquanto o presente existe eternamente, para vocês verem ou não verem, para viverem uma vida ilusória, não presente, em passado e futuro, nas repetições, ou no verdadeiro aqui e agora, onde o seu eu verdadeiro se manifesta, porque ele não se manifesta em linhas paralelas, ou em um tempo ilusório que lhes contaram ser real. Isso tudo se trata de crenças, e não passam de crenças. Todos vocês devem se libertar disso, devem parar de se agarrar a isso, devem se libertar do que chamam de karma, que é somente se agarrar ao sofrimento, para ter mais e mais sofrimento. Quanto mais do mesmo se ganha, provavelmente mais ainda você deseja, porque não se libertou totalmente daquilo. Quando se libertar, não verá mais isso. Verá o outro polo se manifestando. Verá a plena felicidade e alegria do seu próprio ser se manifestando. Mas ela não se manifestará, com inúmeras máscaras lhes tapando da visão. Da melhor visão, a visão mais bela que possui, do horizonte humano, do horizonte terreno nessa experiência. Porque vocês fugiram da verdadeira humanidade. A verdadeira humanidade não se trata somente de um corpo, vai muito além disso. São inúmeras experiências, inúmeros aprendizados que formaram o seu eu superior. Tudo para que você no futuro ganhasse forma. Da mesma forma que você ganhou forma hoje, graças ao seu passado com seus aprendizados. Mas tudo isso requeriu um esforço, um desapego das repetições,
para que vocês vissem a cada momento que a cada dia que se passava não era mais o mesmo dia, que a cada dia que se passava não havia repetição. Eis o processo natural de evolução. E o tempo vai começar a andar para vocês. Vocês poderão se sentir não pertencentes a isso. Poderão se sentir passados para este tempo, porque ele estará acelerando para todos vocês. Por isso é necessário desapegar, deixar o velho morrer e se abrir para o novo, que não estará na busca pelo futuro, estará na atração sobre ele, ao viver somente o presente, ao viver somente o que se tem aqui agora, porque o resto é ilusão. O resto é uma projeção que nunca será alcançada, ou uma ilusão sobre memórias passadas, que na verdade não se tratam de experiências. Vocês experienciaram inúmeros acontecimentos no passado, nesta vida e inúmeras outras. Mas não importa a memória que vocês têm daquilo, sempre terá alguma ilusão lhes contando uma mentira sobre aquilo, alguma emoção distorcida, porque aquilo não é a experiência, é somente algo absorvido pela sua mente daquela experiência. Mas o que foi absorvido de verdade, como aprendizado, como conhecimento, está na sua alma, porque ela evolui com isso. A mente não evolui. A mente pega tudo do passado para continuar repetindo a mesma coisa. E assim continuará até que desapeguem dela. Até que não notem mais ela. Até que esqueçam dela. Assim como esqueceram da sua alma, aqui, nesta terra. E eu digo nesta terra, porque existem inúmeras outras terras que vocês alimentaram. Todas elas estão se dissipando, para que vocês vejam somente uma, para que vocês vejam somente um futuro, para que vejam somente um futuro apoiado pelo presente, que não será o futuro como chamam aqui. Quando vocês notarem o presente, isso já será o futuro, porque não existe vibração mais alta do que a plenitude e o contato com o presente. E o tempo se trata de frequência, mas a Matrix lhes enganou no fim das contas, até agora, para que não notassem isso, para que se martirizassem, pensando que no presente não ganham nada, porque o futuro se trata de evolução e o presente pode ser somente estagnação. Isso estará no seu subconsciente, sempre esteve, e agora será limpo. Somente com o véu sendo retirado é que será limpo. Somente com as máscaras se quebrando é que será limpo. A questão é o quanto você irá resistir a algo inevitável. Porque vocês pediram algo, vocês ansiaram por algo. Vocês tiveram livre-arbítrio de decidir determinado caminho. E vocês decidiram se manter acordados, não sair deste caminho. Portanto, sofrerão das mesmas consequências que ele lhes trará. Consequências benéficas para todos. Porém, aos olhos do ego, serão extremamente perigosas, além da conta. Algo impossível de se ver, porque o ego somente imaginará, controlará o que já é, para ser outra coisa, mas será somente uma ilusão sempre. E para o futuro ele somente idealizará o que será, mas o que será nunca chegará. E o que é sempre esteve aqui. Até mesmo onde a criação ainda não se formou por completo, o presente sempre existiu. E no presente se faz a criação. Mas enquanto esquecerem do presente, não verão criação. Enquanto não verem o presente, não sentirem, experienciarem somente o que é real, o presente, viverão numa ilusão, numa 3D, numa 4D.
E vocês não sustentarão uma nova realidade desta maneira. Uma nova realidade que já está aqui. Uma nova terra que já está aqui. No mesmo presente que vocês possuem. Na mesma felicidade que este presente lhes proporciona. Porque o presente não está lá fora como o passado e o futuro. Não se pode idealizar o presente. Ele estará sempre e somente na sua alma. E da sua alma, isso se materializa e se torna um presente para você. Um presente dado por você mesmo para você. Um presente dado pelo universo ou por Deus, como queiram chamar. Da sua consciência para a sua parte mais inconsciente ou caída aqui. Tudo no universo se trata de camadas e camadas. Quanto mais acima vocês enxergam, quanto mais acima vocês alcançam, mais vocês veem a luz do sol lá em cima. Mas ela surge de algum lugar. Assim como o sol possui um núcleo para vocês aqui, fisicamente, a sua alma também possui, porém isso não é físico, desta forma densa. Está além de tudo isso. É a própria transcendência de tudo isso. Mas também é de onde surgiu essa matéria e tudo o que existe. E da mesma forma surgiu o seu reflexo, lá embaixo. E as duas polaridades sustentam essas camadas. A luz e as sombras, o sol e a lua. Porém de outra forma. Quanto mais vocês sobem, mais evoluem. Quanto mais descem, mais regridem. Se continuarem regredindo tanto assim, o processo será mais forte ainda para vocês, mais intenso. Para que tudo isso seja mais leve, é necessário que se permitam alcançar esta luz. É necessário que permitam essa luz permear cada cantinho dessas trevas, cada canto que estava ferido, rejeitado por você mesmo e consequentemente pelos demais, de inúmeras formas. Sempre quando uma camada alcança total luz, ela não possui mais forma, então se desintegra completamente. Mas como na alquimia, para tudo existe substituição. E para isso, um novo degrau surge lá embaixo para sustentar as duas mesmas polaridades e para as duas polaridades sustentarem as mesmas camadas. Porque instantaneamente, como um reflexo, a lua criará forma onde o sol não pode criar. E assim sempre será. Não importa quão densa essa forma seja, mas sempre existirá uma forma no final, lá embaixo. E lá em cima não existirá nenhuma forma. A mente cria formas a todo momento para vocês aqui, para a sua visualização, nos seus pensamentos ou até mesmo em emoções. Mas quando você alcança mais e mais a luz, se permite que essa luz chegue até você, você encontra mais e mais a luz e a luz encontra mais e mais você. Cada vez mais os dois se unem, cada vez mais a sua alma transborda em luz e ressignifica tudo isso
em algo além do que é, mesmo sendo tão simples, mesmo sendo uma ilusão, mesmo sendo emoções ou pensamentos de sofrimento ou não. Não importa qual seja o pensamento ou emoção, ele ressignificará tudo para algo maior do que já é, e ressignificará você mesmo para algo maior do que você é, para que você veja que até mesmo as pequenas coisas são maiores do que você pensa. E tudo no universo é muito maior ainda do que parece, porque pode ser visto claramente, porque pode ser alcançado facilmente, porque pode ser visto frente a frente. E quanto mais próximo de um objeto, mais grande ele fica para sua visão, mais detalhado ele fica. Quanto mais longe, menos claro ficará, menor ficará. Mas quanto mais se aproximar disso, maior este novo mundo se fará para você, mesmo que pareça quase inexistente de início. Mas no final, como uma pequena estrela, ele ainda está apontando um caminho com a sua própria luz. E você está indo de encontro a essa luz, para na nova terra formar um eu superior terreno aqui, que é o que vocês deveriam almejar, para aqueles que ainda continuarão aqui, neste caso. Todos aqueles que ainda serão humanos na nova terra, ainda viverão como humanos, viverão aqui, neste mundo, porém transformado. Para todos estes, não existirá mais sofrimento, porque entenderão o que é realidade e o que é ilusão, porque estarão na quinta dimensão, no presente, pois enquanto a terceira dimensão alimenta a quarta dimensão e vice-versa, a quinta dimensão sustenta uma vibração para que mais e mais camadas acima da própria quinta dimensão surjam finalmente. E para isso requer um momento de evolução, requer um momento de libertação do passado, das histórias, para que veja tudo isso além do que já é, para que veja a quinta dimensão além do que ela é, e finalmente todos vocês se distanciem dessa realidade passada, deixando-a para trás, para quem ainda deseja viver aqui, para quem deseja estar tão próximo disso a ponto de experienciar isso. Ao fazer isso com a quinta dimensão, vocês estarão no que chamam de vocês estarão no que chamam de paraíso. Mas, enquanto não fizerem isso, poderão estar no inferno de crenças mascaradas de verdade, quando são somente mentiras, contadas para si mesmo para não se enxergar. A quinta dimensão que está bem na sua frente. Mas você está realmente presente para vê-la? Vê-la tão de perto a ponto de experienciá-la? Ou você está recusando ainda? Recusando a felicidade? Porque o mínimo para se estar na quinta dimensão é não se entregar mais ao sofrimento, que alimenta mais e mais sofrimento, e depois alimenta mais sofrimento. E o mesmo programa se repete da quarta dimensão, da projeção da mente até mesmo no corpo com suas emoções turbulentas, de se viver uma realidade não existente. Alcançar a libertação
exige compromisso com a luz maior e descompromisso com as trevas que permeiam tudo aonde possam ver. É necessário que subam os degraus, as camadas, e se encontrem cada vez mais com a sua presença, a presença da sua alma, de quem você é de verdade. Porque aquela presença falsa do egocentrismo, do passado e futuro que não existe, tudo isso será dissipado e somente existirá as camadas mais além. E ao contrário do que eu citei antes, de uma camada mais acima se tornar puramente luz e uma mais abaixo se formar, aqui teremos o oposto. Todas as camadas de baixo se desfazendo para ajustarem os polos, os novos polos. E vocês estarão como num jogo no nível 2. E mais camada vai surgindo acima. E vocês estarão lá embaixo novamente. Mas para vocês ainda será lá em cima, porque não existirá sofrimento. O objetivo de todos aqui é alcançar este sol, acima de todas as camadas da terceira e quarta dimensão, para se estar na quinta, para que todos possam viver em comunhão na quinta, para que todos possam não somente almejar a quinta dimensão, mas vivê-la como se ela já existisse, para que ela ganhe forma através das suas consciências, fazendo germinar uma semente cada vez recebendo mais e mais brilho do sol para sustentá-la, para fazê-la amadurecer também com as gotas da chuva, das emoções, das verdadeiras emoções não deturpadas, e para que a semente finalmente se torne o que ela anseia ser, para que todos vocês finalmente sejam os novos humanos, os exemplos que deveriam ser. Se querem a nova terra, é necessário construí-la. É necessário que isso comece por alguém. E mais brilho se faz em cada um. E cada brilho vai sustentando o brilho do outro. E finalmente o presente se transforma num novo mundo. Porém, para vê-lo, basta retirar qualquer máscara e ver quem você é além de tudo isso. Assim você verá até mesmo as máscaras que jogou no chão e quebrou se tornarem mais do que elas eram antes. Porque elas tiveram um significado tão importante para a sua caminhada até aqui. E você finalmente honrará tudo isso. Porque sendo ilusão ou não, você aprendeu com isso. Porque sendo ilusão ou não, você finalmente cresceu com isso. E este era o desafio. A ilusão estava ali somente para desafiá-los, para almejarem a realidade mais do que a ilusão, para deixarem a ilusão de lado, para que subissem o degrau, para que vissem o sol cada vez mais claro.
para que sua visão se ajustasse a tal brilho e não se contorcesse diante dele. As máscaras se racham e o verdadeiro olhar da fonte pode encarar a própria fonte. E isso é além do que os olhos humanos desse personagem podem ver. Isso transcende tudo. Transcende toda a matéria, mas ao mesmo tempo a forma, porque é a essência de tudo. Tudo que você vê, sente, ouve e experiencia. Mas quanto mais embaixo, isso se torna mais e mais deturpado, e mais ruídos contorcem a realidade, e mais ilusões se formam para que não seja vista a sua realidade, a sua linha de tempo. Quando as máscaras dadas por outros para vocês se quebrarem, finalmente, principalmente as últimas que vocês lá no fundo não querem que se quebrem, mais e mais ficará claro tudo isso. E mais cada um respeita o seu próprio caminho, e mais, até mesmo inconscientemente, você não se põe como se fosse outra pessoa, mas sim utiliza deste mesmo personagem para formar a sua identidade lá na frente. Você finalmente dá valor a tudo isso e se liberta do sofrimento. O processo humano aqui se trata disso. É necessário desapegar do sofrimento. Então, o quanto você está apegado com ele? Com a maior máscara que temos aqui. Não adiantará resistências ou afirmar que não se deseja sofrimento, porque ao menos um cantinho de você ainda deseja isso. E deve ser visto, não para alterar isso, mas para que você não se identifique com isso mais. Para que se liberte disso e isso não mais o atormente. Porque assim isso se tornará uma ilusão como sempre foi. Mas para os seus olhos até humanos aqui, isso será como sempre foi. Você verá as coisas como sempre foram, e não de forma manipulada, distorcida, como a sua mente sempre quis. Mas a mente está condicionada e ela não tem vontade alguma. Até mesmo o eu quero ou o eu almejo, que vocês podem ouvir como voz na sua mente de alguma maneira, ou como uma sensação física, porém vinda da mente, uma emoção turbulenta. Mesmo com tudo isso, você se desidentificando com isso, com essa voz, com essa mente e essas emoções, você verá que isso não era o que parecia ser. Você estava ouvindo vozes que não eram suas no final. Vozes que distorciam o seu verdadeiro querer, o seu verdadeiro almejar. Vozes que me distorciam da realidade, e sempre deveria se manifestar aqui. E enquanto não ser manifestada, não ser experienciada ao menos, vocês não verão brilho de se viver isso.
e verão apenas o feio, o ilusório como real. Mas isso não se tratava de realidade, porque na alma, na fonte criadora, não existe sofrimento. Vocês sabem muito bem que esta é a maior máscara que tem aqui, a maior ilusão, que não pode ser mais nutrida, porque senão viverão numa roda para sempre, e não encontrarão seu verdadeiro ser. Estarão tão identificados com isso que não verão nada além disso. Mas as estruturas se rompem, o véu se rasga, e nada mais se mascara na sua frente, e nem dentro de você. Você verá tudo como é e sempre foi, mesmo que não queira. Porque a libertação chega para todos aqueles que decidiram este caminho, o caminho do Deus único e da união. E se decidiram isso, é necessário experienciar isso. É impossível que isso não aconteça em algum momento. E na verdade isso será cada vez mais intenso. É necessário que estejam firmes com seu propósito, porque somente nele vocês poderão se apegar, se agarrar, em nada mais. Tudo está indo pelos ares. Não importa o quanto nutram a ilusão, verão que mais e mais a luz estará permeando o corpo de todos vocês, para que finalmente se transformem no que sempre foram, primeiramente, para que possam evoluir a partir disso, porque se esqueceram de quem vocês são e só podem evoluir a partir do que vocês são, não a partir do que vocês não são, para aprenderem com os demais, com as experiências que você possui, com o que realmente você não é, mas não se identificando com isso. Para aprender, para absorver de verdade, é necessário absorver com o seu eu verdadeiro, não com a ilusão, porque senão mais e mais a ilusão vai sendo nutrida e você se distancia da realidade. Então é sua escolha ver a realidade ou a ilusão, o que você preferir. Mas para quem está aqui até este momento, não existirá mais volta. E vocês sabem muito bem disso. Crescer e evoluir é o que todos os seres humanos deveriam almejar. É o que todos os seres humanos, enfim, perderam e terão novamente, como um fruto dado pela semeadura da fonte divina que criou a todos vocês. E vocês finalmente se alimentarão disso. E não darão alimento para cães famintos
ao seu redor, para que seu ser viva mendigando sem ter o que comer, sem ter do que se nutrir, porque tudo foi dado a este animal de estimação que vocês têm aqui, a este ego de vocês, porque somente se trata disso. O cão estava faminto, e ainda está, porque foi tão estimulado, se alimentando a todo instante, que não vê mais uma realidade sem isso, e não consegue mais viver sem esse vício por alimento. E quando você se alimentar mais e mais o seu ego irá pedir. Estará empanturrado, mas mesmo assim com fome. E você dará apenas restos para ele, de início, até que ele se acostume, ou então nada, para que ele entenda o vazio, e para que o vazio se torne tudo. Mas a dor, a partir disso, quando se faz isso, ela é manifestada, ela é sentida, deve ser sentida, não reprimida, para que não exista mais, para que você se liberte da ilusão de sofrimento e essa mesma ilusão se liberte de você, porque você a escravizou e ao mesmo tempo ela me escravizou, como um amontoado de crenças que lhe colocaram dentro da sua mente, que é somente onde poderiam. E você não é a sua mente. Retire as máscaras e verá com clareza isso. Vos deixo, meus irmãos, com esta mensagem. Sou um mago do tempo que vim lhes alertar das mudanças futuras. Até mais, e fiquem na paz de seu mestre.